A seu tempo ceifaremos. Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Senhor, nós te louvamos por este culto. Que seja o Senhor falando, que seja o Senhor se manifestando, Pai, porque nós queremos aprender de Ti, Deus. Nós sabemos que o Senhor é manso e humilde, Pai, e o Senhor é o Deus que nos ensina a sermos melhores todos os dias, a confiarmos no Senhor cada dia mais, Pai. Então este culto é para a glória, honra e louvor do Teu nome. Que seja o Senhor falando e se manifestando, Pai. Tudo para o Teu louvor, tudo para a Tua glória, para a Tua honra, para a Tua exaltação, porque Tu és santo, Deus. Em nome de Jesus. Então, primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar aqui. Agradecer a Deus pela vida do nosso apóstolo, de toda a família apostólica. Agradecer a Deus pela vida do meu esposo, do bispo Alceu Garda, dos meus filhos, pela vida de cada um que nos ajuda neste ministério, que faz parte deste ministério. Glórias a Deus pela vida de cada uma, de cada um. Então, você que é mulher sábia, mulher santa, mulher virtuosa, você que foi chamada para não desistir. Você que foi chamada para conquistar. Gálatas 6:9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então, Deus te diz nessa noite para você não desistir. Porque vai haver um momento que, se você não desistir, você vai colher. Não podemos perder a coragem, porque se não desfalecermos, certamente ceifaremos. E sabe que este é o drama do ser humano. As pessoas desistem fácil. Surgem situações contrárias, surgem problemas. Ai, porque o fulano falou, porque o jornal disse, porque as notícias não são boas. Eu vou te dizer uma coisa, ou você anda com medo, ou você vive por fé. E como é que você anda por fé? Andar por fé é crer na palavra, é permanecer na palavra, é confiar naquilo que Deus diz. Porque quando confiamos, quando permanecemos na palavra, não desistimos. Não retrocedemos, não desfalecemos. Nós temos, então, que permanecer firmes na palavra. Vocês estão com calor? Quer ligar o ar? Não? Efésios 6:13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então aqui não tem espaço para derrota ou fracasso. O que é a armadura de Deus? Alguém sabe? É a palavra, tomando conta da mente, tomando conta do coração, do pensar, do meditar, do falar, do agir. Esta palavra é uma armadura de defesa. E eu não posso dar brechas na minha vida. Eu não posso duvidar. Eu tenho que estar revestida com a palavra, da cabeça aos pés. Todas nós temos um dia mau. Todas nós temos situações contrárias. Um dia difícil, seja por uma perda, seja por algo que ainda não conseguimos conquistar, por uma situação que mudou,
você estava indo para um lado, teve que ir para o outro. Então este mundo não é o paraíso. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, apesar de termos situações contrárias, Deus nos promete a vitória. Efésios 6,14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Estai firmes. Firmeza é o quê? Determinação. Não importa a situação, eu fico com aquilo que Deus diz. Temos em nós o dom da fé. Então recuse-se permitir que dúvidas e medos entrem na sua mente, estabeleçam-se na sua consciência, porque você tem o capacete da salvação, você tem a proteção da palavra na mente, você tem a couraça nas emoções, nos sentimentos, na alma, no coração. Nós somos de Jesus. E não podemos ter uma consciência amedrontada, vacilante. Não podemos entrar na paranoia daqueles que não confiam na palavra. Daqueles que confiam na força do seu braço. Nós confiamos no Senhor. Já confessamos a Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Temos a firmeza na fé. Então não podemos olhar para os ventos que sopram aí fora. Teus olhos têm que estar fixos no Senhor e na sua palavra, em mais nada. Você é mais que vencedora. Deus já venceu por você. Os pensamentos de Deus a teu respeito são pensamentos de paz. Você tem que seguir em frente. Então não pare. Ou você crê, confia e pratica a palavra, ou você vai viver com medos e atormentada todos os dias da tua vida. Porque o mundo, a sociedade em que vivemos hoje, está focada em dramas, em problemas, em crises. Existe, na realidade, um sentimento de medo que toma conta de cada bairro, de cada município, de cada estado, do país. Hoje, o mundo está dominado por um espírito de medo. E o medo se instala no coração, na mente, no sentimento, nas emoções. E isso não acontece do dia para a noite. É algo que aos poucos vai entrando, até que há um momento em que a pessoa começa a se intimidar, a se acovardar, e ela paralisa, não avança na vida. O medo é um espírito que paralisa a vida. E quem se deixa dominar pelo medo não avança. Segundo a Timóteo 1,7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Covardia é igual a medo. E Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então, quem já confessou a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, não pode se deixar dominar pelo medo. Quem nasceu de Deus tem espírito de poder, tem espírito de amor e de moderação. E esse poder que Deus fala não é um poder humano, é o poder sobrenatural de Deus que está em nós. É o poder do Espírito Santo.
Então Deus diz: nada de medo, nada de covardia, mas sim de poder, de amor e de moderação. Poder sem amor é perigoso. O poder sem amor deixa a pessoa soberba e egoísta. É por isso que Deus diz que Ele nos deu o espírito de poder, com amor e com moderação. Nada de fanatismo. Então não se deixe dominar pelo espírito de medo. Não importa a circunstância que você esteja vivendo. 1 João 4,18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, você tem que se agarrar à palavra, a esta graça maravilhosa. Você não pode perder oportunidades que talvez sejam únicas na tua vida. Não desista dos teus sonhos por causa do medo. Não deixe o medo controlar também as suas decisões. Há oportunidades que só se tem uma vez na vida. Ou você agarra, luta, conquista, ou você desiste e vive uma vida de frustrações. Uma vida apática, indiferente à vontade de Deus. Nós chegamos ao mês de agosto, quase terminando o ano. E Deus diz que nós voamos e não há mais tempo para erros, para medos, para brechas. E o medo faz a pessoa errar. A covardia faz a pessoa estagnar e paralisar a vida. Há coisas mais importantes e mais poderosas que o medo. O amor de Deus, a paz de Deus que excede todo entendimento humano, a confiança que temos em Deus, a ousadia, o dom da fé que está em nós, a coragem para a vida, a coragem para lutar, para conquistar uma vida equilibrada e feliz. Então este ministério foi levantado por Deus para pregar boas novas de grande alegria. A nossa carne é fraca e muitas vezes a nossa carne entra em colisão com a rota de Deus. Por isso nós temos que andar no Espírito. Tudo temos que submeter ao Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Então, coragem é uma virtude que é do Espírito de Deus. Não é uma coragem carnal, é algo que faz a pessoa ter atitudes que transcendem a humanidade. Ou a força do seu braço, ou a força da carne. Coragem é tudo o que você precisa para ter uma vida por excelência. Atos 12, 6 a 10. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Próximo. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te, depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele.
Então aqui o rei Herodes estava perseguindo o apóstolo Pedro e Tiago. Os dois apóstolos que estavam pregando a palavra naquela época. E o sistema tentava criar obstáculos para que a palavra de Deus não fosse pregada. E Herodes mandou prender a Pedro, e ele estava acorrentado no meio de soldados. Era impossível ele sair daquela situação em que estava. Era uma situação que exigia o quê? Atitude de fé e coragem. Exigia coragem. Atos 12:11. Então Pedro, caindo em si, disse-lhe: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Pedro caiu em si e entendeu que nele não havia o quê? Capacidade de sair daquela situação. Mas Deus estava agindo e ele teve a coragem de acreditar. Então, coragem é uma ação do Espírito de Deus. Quando temos atitude de coragem, os anjos do Senhor ministram em nosso favor. E não importa a situação que seja contra nós, nada prevalece. É o sobrenatural de Deus. Dentro de nós, Deus já colocou coragem, determinação e atitude. Cristianismo é isso, cristianismo é coragem, é determinação e é atitude. A tendência do ser humano, quando surgem situações contrárias, quando surgem problemas, impedimentos, lutas, é se desencorajar. É achar que nada vai mudar. Que não adianta orar, que não adianta servir a Deus. Mas você tem que ter a coragem de acreditar que por mais prisões, correntes, impedimentos, limitações, por mais que estratégias diabólicas te cerquem, Deus está agindo. Deus está no controle de tudo. Os anjos de Deus já receberam ordens a teu respeito. Talvez você diga, mas quando não é uma coisa é outra. Pedro saiu de uma prisão onde ele estava acorrentado, no meio de guardas, no meio de sentinelas, e depois ainda havia o quê? Um portão de ferro, até que a obra se completasse. Então você tem que ter a coragem de acreditar que o plano de Deus sobre a tua vida é perfeito. E que a vitória é tua. Então não se deixe intimidar. Você precisa ter atitude de fé. Você precisa de acreditar que por fé as cadeias já caíram. Isso em todas as áreas da sua vida. Em todos os sentidos da vida. Você é mais que vencedora. Cristo já venceu por você. Você tem que ter a coragem de acreditar na palavra. Agindo Deus, quem impedirá? O Deus a quem servimos é o Deus do impossível. Muitas vezes, as situações que se apresentam são assustadoras, são desencorajadoras, são desanimadoras. Mas em meio a lutas e situações contrárias, temos que ativar a mente de Cristo. E ter a coragem de crer no impossível. Ter a coragem de lutar com armas espirituais, não com armas carnais. Temos que aprender a esperar em Deus. Deus age, Deus está no controle. Você tem dons de Deus. Você está completa. O Espírito Santo do Senhor habita em você. E espiritualmente falando, você está completa para vencer todo tipo de situação. Para vencer o estresse,
para vencer o cansaço físico, o cansaço mental. 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro, o Espírito de Deus é o nosso tesouro, é o próprio Deus que está dentro de nós. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Até o 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem, as que não veem são eternas. Então Deus diz, não dá para desistir. Você não pode desistir. Por mais estresse, por mais pressão interna, por mais guerras que existam dentro de você, você não pode desistir. Porque Deus é por você. Então não desista de viver, não desista dos teus sonhos, não desista de buscar o melhor para a sua vida. Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Próximo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Então nós aprendemos com Deus, aprender dele, com Ele. Ele vai te ensinar a descansar nele. Recuse-se a desistir dos teus sonhos. Recuse-se a desistir da vida. O Senhor Jesus Cristo é o teu descanso. Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, tenho pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, nesta noite, tem que cair por terra todo o peso, toda a angústia, todo o medo. Cristo vive em você. Você tem que acreditar nessas verdades. Lucas 6, 47 e 49. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Próximo. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Próximo. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então, nós estamos aqui diante de duas pessoas. Elas ouviram a mesma palavra. Uma não acreditou, não praticou a palavra. E a Bíblia diz que foi grande a sua ruína. A outra acreditou, recebeu a palavra. E quando veio o vento, quando a chuva caiu, ela permaneceu firme. Estava o quê? Bem alicerçada.
Você tem que estar bem alicerçada na palavra da graça de Deus. Você não pode beber água de várias fontes. Você tem que permanecer na graça do Senhor, porque aqui é palavra por excelência. Você não pode dar ouvidos para heresias destruidoras, porque há muitas vozes neste mundo, mas uma só vem do Senhor. Neste ministério nós temos a palavra por excelência. Aqui não há lugar para mais nada, para nenhum ritual, nem sacrifício, nem vida desregrada, nem idolatria, nem feitiçaria. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo já fez uma obra completa e perfeita em nosso favor. Então, não dê ouvidos para quem não pratica a palavra de Deus. Porque quem não pratica tenta agitar a vida daqueles que praticam. Marcos 4, 24 e 25. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará. E ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Então a palavra de Deus não falha. A palavra de Deus é infalível, é espírito e vida. Não podemos duvidar da palavra, porque onde há dúvida não há crescimento, não há milagres, não acontece o extraordinário. A dúvida leva a pessoa para onde? Para o fundo do poço. Temos que ouvir e praticar a palavra do Senhor. Marcos 4, 14. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, e frutificando a 30, a 60 e a 100 por um da semente. Então a Bíblia diz o quê? Que de um lado o semeador semeia a palavra, o pregador prega a palavra. Do outro está Satanás e os instrumentos de Satanás nessa terra, para roubar a palavra semeada. Então, há milhões de pessoas no Brasil desviados da palavra, que deixaram de acreditar, ouviram a palavra da fé, mas o diabo veio e roubou a palavra. Então, não duvide, não desista, porque você tem que ouvir, receber, praticar e frutificar para o Senhor, a 30, a 60 e a 100 por um, da palavra ouvida. Então, o mínimo que você tem que frutificar para o Senhor é 30. Então, não duvide da palavra, porque ela se cumpre. Nós fomos marcadas para crescer em meio ao caos, no meio da crise, em meio aos problemas, porque Deus e a sua palavra independem da palavra humana. Nosso Deus é vivo e Ele já tirou das nossas vidas toda a maldição. Ele já tirou a maldição da pobreza, da miséria, da doença, da enfermidade, a maldição familiar. E Ele quer que nós cresçamos, porque somos geração de conquistadores. Deus tem prazer na tua prosperidade. Ele quer ver você saudável, próspera, sem humilhação, nem apoucada, nem diminuída,
O grande prazer de Deus é ver você próspera e feliz. Salmos 35, 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, porque se compraz na prosperidade do seu servo. Então Deus tem prazer na tua prosperidade. Deus já te abençoou. E Ele quer te ver feliz, forte, confiante, próspera, bem-sucedida. Então, não aceite medos, não aceite depressão, opressão, não aceite vozes contrárias àquilo que Deus diz, não aceite nada que seja contrário à tua paz e à tua felicidade. Porque o Espírito que está dentro de você é o Espírito do Deus vivo. É o Espírito de poder, de amor e de moderação. E é Deus que te diz, calma, eu estou no controle. Sou eu que controlo a tua família, o teu trabalho, os teus negócios, a tua vida emocional, sentimental, tua vida familiar. Então, não temas. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então, confie no Senhor de todo o teu coração. Comece a orar, ore, cante louvores, já agradeça por antecipação. Porque o louvor é o caminho para a vitória. Agradeça a Deus. Nada prevalece contra a tua vida. Você sabe quem é a teu favor? Você sabe quem é por você? É o Rei de Reis, é o poder dos poderes, é o Senhor dos senhores, é aquele que diz que está no controle de tudo, que não te abandona jamais. O fiel, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Este é o Deus que conhecemos e servimos neste ministério. É aquele que cuida de nós, que nos ama incondicionalmente. Deus tem um tempo para todas as coisas. Deus tem a hora e a forma de agir. Então descanse nele. Porque a seu tempo você vai colher. Deus está no controle, Ele é fiel e Ele não desampara o justo. Assim seja, assim disse o Senhor. Dê um aplauso ao Senhor. Vamos orar.